Vamos lá testar para ver se a máquina está regulada, senão a gente vai fazendo alguns ajustes ali. Antes de iniciar a soldagem, você precisa verificar se a sua máscara de solda está em condições. Então você vai verificar aqui se a sua lente de proteção, né, a lente transparente, a lente que protege, a lente filtrante, está em condição de uso. Se estiver um pouco suja, você já vem aqui, ó, tira essa trava, no caso aqui da máscara convencional, e você vai substituir essa lente aqui. Você vai pegar uma nova, pega o seu próprio couro aqui da luva ou do avental, faz a limpeza aqui, ó. Beleza? E aí você já substitui e coloca ela na frente, tá? Essa daqui é na frente. E a lente filtrante, acima da numeração 10, 12, 14, só para você enxergar ali a poça de fusão, você vai colocar por fora. Aqui, ó, colocou por fora. E aí você vem, coloca a trava na máscara de solda e ela já está pronta para você soldar, beleza? Então, vamos lá. Agora a gente vai iniciar a primeira tarefa prática no processo MIG-MAG 1F, soldagem na posição plana. Então aqui, o objetivo é que o aluno, né, ou o soldador ali, futuro profissional, tenha o primeiro contato com a soldagem, né, e consiga iniciar, fazer alguns cordões. Então, primeiro a gente prepara aqui uma peça na posição plana. Eu peguei ali um corpo de prova que já estava soldado e agora a gente vai fazer a regulagem da máquina, verificar se ela está bem regulada, fazer sempre a limpeza inicial, fazer aqui, ó, a limpeza. Então, como já tem um cordão aqui, eu não vou precisar de guia. Então, se tivesse uma chapa toda lisa, seria interessante fazer um guia aqui com fazer uma marcação com esquadro, disco de corte, para iniciar o cordãozinho na posição plana. Como eu já tenho um cordão aqui de referência, eu vou usar ele como base, como referência, como guia. Então, a primeira soldagem, eu deixei aqui o cabo esticado, né? A gente geralmente solda ali em cima, ali na cabine. Eu vou manter aqui, ó, o meu cotovelo um pouco mais apontado para cima. Vou manter o ângulo de trabalho aqui, ó. Aqui eu tenho 0, 90, 180 graus. Vou manter o meu ângulo de trabalho aproximadamente aqui, ó, 70 graus. O ângulo de inclinação, que é o ângulo de referência aqui, ó, do eixo longitudinal do cordão de solda, eu vou manter ele a 35, 45 graus, para visualizar o movimento que eu vou fazer aqui da poça de fusão. Então, basicamente são três variáveis no processo de soldagem MIG-MAG. O ângulo de trabalho tem que ser mantido aqui aproximadamente 70 graus, próximo a 90. O ângulo de inclinação e a velocidade de avanço. Só essas três inclinações aí, essas três variáveis que eu vou ter que utilizar. Por quê? A taxa de deposição ela é feita automaticamente. Então, como é um processo semiautomático, o soldador ele controla apenas o ângulo de inclinação, o ângulo de trabalho e a velocidade de deslocamento. A taxa de deposição do arame ela é feita automaticamente através do impulsionamento das roldanas. Quando o soldador pressiona o gatilho, a válvula de solenoide ela dá o comando, o motor transforma esse sinal elétrico em sinal mecânico, faz girar o eixo, o pressionamento das roldanas, impulsiona aqui o arame, energiza e faz o gás sair também para proteger a poça de fusão da contaminação desejada pelo ar atmosférico. Então agora é treinar, é fazer os cordões, controlando as variáveis de soldagem e fazendo um movimento de oscilação para o cordão ficar uniforme. Vamos lá testar para ver se a máquina está regulada, senão a gente vai fazendo alguns ajustes ali. O que eu acabei percebendo? Há um barulho muito globular, um barulho fosco, né? Ou seja, a tensão está alta. Eu mudei ali para demonstrar e acabei que eu
deixei ali a tensão, salvei com a tensão muito alta. Então a tensão, menores valores de tensões são requeridas para uma boa soldagem. Então assim, o cordão está bem fundido, tá? Tá bem brilhoso, porém a tensão está muito elevada. Então eu vou diminuir um pouquinho a tensão. Eu venho aqui, ó, no ajuste de volt, venho aqui e diminuo a tensão. A tensão está muito elevada. Eu vou colocar 18,5. E na amperagem também, ela desregulou aqui. Eu vou botar na corrente. Ah, porque está na cinética. Vou botar normal aqui. Vamos botar normal aqui. Vou colocar aqui em 224, velocidade do arame. E tensão eu vou botar 18,5. Eu acabei, vou salvar aqui. Naquela hora que eu mudei aqui para dar o exemplo da cinética, acabei deixando ela numa outra configuração. Então, geralmente é 200 a 224 velocidade do arame, 18 a 18,5 de tensão. Então, vamos agora fazer o teste. Beleza, agora ela ficou um pouco mais curto-circuito. Vou só dar um aumento a mais aí para ela derreter um pouco mais aqui, ó. Na tensão, vou botar 19. E a velocidade do arame também, vou aumentar um pouquinho, vou botar 250. Salvei aqui. Vou aumentar um pouco mais a potência para começar aí a fazer uns cordãozinhos mais fogo alto. Vamos lá. Beleza? Primeira tarefa é essa, para o aluno pegar a técnica de soldagem, ângulo de trabalho, ângulo de inclinação, velocidade de deslocamento ou velocidade de avanço e fazer a técnica de tecimento, que é a oscilação transversal que eu utilizo na posição plana. Sempre iniciar com a soldagem um pouco mais baixa, depois você vai pegando mais confiança, você vai aumentando mais a máquina, tá? Se for uma máquina mais potente, 350, 400 amperes, você consegue aumentar mais, fazer com que realmente o arame se funda mais e você consiga oscilar, oscilar menos e fazer um passe mais retilíneo e o cordão ele vai espalhar mais. No caso aqui a gente está utilizando uma corrente intermediária, tá? Só para mostrar para vocês que a velocidade do arame não é a corrente. A corrente é quando eu abro o arco, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha lá no amperímetro. Tá vendo? Ela está entre 115 e a 120 de corrente. Ela não está com 252 de amperagem, não. Ela está com 252 polegadas por minuto de arame. Agora, quando eu abro o arco, ó, os dois valores que mais se repetem, no caso, é a amperagem, ó. E aí eu tenho que manter o arco estável para poder verificar ali. Se eu tivesse um alicate multiamperímetro, também conseguia verificar. Então ela está mais ou menos ali 130, 140, tá? Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Vou botar 360 de arame. Vamos ver quanto de corrente ela está saindo ali, ó. Agora a gente vai treinar o quê? A sobreposição. A gente vai pegar a margem do cordão e pegar 20% do cordão e a margem do metal de base. 20% do cordão e a margem do metal de base, ou seja, sobrepondo os cordões ali na posição plana. Essa é a primeira tarefa. Vamos lá.
Se ela começar a pipocar muito, é porque a velocidade do arame está maior do que a capacidade de tensão da máquina. Então, ou eu diminuo um pouco o arame, ou aumento a tensão da máquina. Vou aumentar um pouco a tensão. Aqui, ó. Vem aqui, aumenta a tensão. Vou botar 19,5. Vai ficar mais ou menos aquele valor que estava inicialmente, né? Vamos lá. E aí, vamos fazer mais um cordão na posição plana, paralelo, sobreposto, um do lado do outro. Vamos lá, fazer a limpeza. Aumenta um pouco mais a tensão aqui para ela espalhar um pouco mais. Vou botar 20 aí. Beleza. E aí você vai treinando na posição plana as execuções dos cordões paralelo, plano, sobreposto, sempre controlando as variáveis de soldagem, ângulo de trabalho, ângulo de inclinação, velocidade de avanço, fazendo alguns ajustes ali da máquina. Lembrando que se a tarefa estiver ligada a um procedimento, você vai ter que conferir, verificar e colocar os parâmetros de soldagem de acordo com aquele procedimento de soldagem. Aqui na aula, no curso, a gente sempre está passando o procedimento. Na primeira aula, consultar o procedimento 001. Primeira tarefa, consultar o procedimento 002. Vai soldar na vertical. Consultar o procedimento 003. Então, na ficha de acompanhamento do aluno, ele já consegue identificar qual procedimento que ele vai consultar para colocar todos os parâmetros de soldagem, beleza? Então aqui, fazer a limpeza. E agora você pode chegar e virar a peça, tá? Colocar aqui, ó, do outro lado e continuar exercitando os cordões do outro lado na posição plana até que o seu cordão ele fique perfeito, alinhado, uniforme. Vocês conseguem perceber aqui, ó, nós temos umas vítreas, tá vendo? Algumas, como se fossem umas películas de vidro aqui na superfície do cordão de solda. O pessoal me pergunta muito o que seria isso, né? Essas casquinhas aqui, ó. Essa casquinha, pessoal, é a sílica, né? Ou filme vítrea, que é a causa resultante da queima do silício. Silício é o elemento desoxidante que remove as impurezas do metal de base e deixa na superfície ali em forma de escória, um resíduo sólido não metálico proveniente das impurezas do metal de base, que devem ser removidas. Você passa ali a escova rotativa, ou a escova manual, ou o riscador, tá vendo? Ó? Ela já sai, ó. Sempre utilizando o óculos de proteção. A limpeza, ó. Vou limpar todas as vítreas, ó. Tá vendo, ó? Tá saindo tudo aqui, ó. Em uma solda de responsabilidade, tente ser removida todas as vítreas no processo de soldagem MAG. Bruno, mas o processo de soldagem MAG não gera escória. Gera sim.
é a vítrea. E se ela ficar retida, acumulada, pode gerar inclusão, tá? Então, vamos lá para a próxima aula.